Olá, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo e o Céu, graça e paz para você. Esse mês nós estamos refletindo, meditando sobre o Salmos 37. Você é meu convidado, minha convidada, logo após a nossa vinheta, para refletirmos sobre as promessas que consta neste salmo para a minha vida, para a sua vida, para a vida de Israel. Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem, habitará na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intensos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda pouco os ímpios não existirá. Olharás para o teu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os ímpios maquinam contra os justos, e contra eles range os dentes. O Senhor se irá deles, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão as espadas e se entraçarão o arco, para derribarem o pobre e necessitado, para matarem os retos de caminho, mas as suas espadas lhes estrará no coração, e os seus arcos se queimarão. Vale mais um pouco do justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas os do Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e herdarão permanente para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os ímpios, Senhor, serão como gordura do cordeiro, desaparecerão e em fumo se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aquele que for por eles amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e os que deleitam seus caminhos, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém e em suas mãos. Fui moço e agora velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece sempre e impressa as suas descendência é abençoada. Apartai-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o justo e não desampara os seus santos. Eles são
preservados para sempre, mas a desobediência dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão para sempre nela. A boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei de Deus está no seu coração, e seus passos não resvalarão. Os ímpios respeitam o justo e procuram matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desraigados, e os ímpios com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não pude encontrar. Nota, o homem sincero e considera que é reto, porque o fruto desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, e Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará, e os livrará dos ímpios e salvará, porquanto confiam nele. Diz assim o Salmo, então, que lemos no versículo 9: porque os malfeitores serão desraigados naqueles que esperam no Senhor e herdarão a terra. Uma promessa, a qual Davi fez questão de deixar registrado neste livro, neste capítulo de Salmos 37. Uma das promessas, então, que nós vemos é aqueles que rejeitam o mal e herdarão a terra. É uma promessa de Deus. Nós vemos que Davi, como já observamos no primeiro vídeo dessa série, Davi estava na velhice e agora ele passa os ensinamentos do que ele aprendeu. Poderia ser considerado um Provérbios de Davi? Poderia, porque é uma instrução para mim e para a sua vida, é uma direção, um conselho. E Provérbios trabalha muito isso. Mas nosso objetivo aqui não é analisarmos o livro de Provérbios, mas sim o Salmos 37. Então, nós precisamos rejeitar o mal para herdar as promessas de Deus. E uma delas é a herança da terra, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. É uma promessa de Deus. Outra promessa que consta nesse livro está no versículo 19. Nos dias maus serão preservados, e nos dias da fome se fartarão. Sustento e provisão da parte de Deus. Nós vemos recentemente, aí passamos por uma pandemia, nós vemos alguns países em guerra, mas nós podemos observar que aquele que é justo diante dos olhos de Deus não passa necessidade. Talvez, aos olhos dos ímpios, uma comida básica, tipo aqui no Brasil, arroz e feijão somente, sem uma mistura, sem um acompanhamento, é sinal de derrota, mas não, aos olhos de Deus é provisão, porque muitos se fartam na mesa do rei, mas o seu destino eterno é a sepultura, a separação e ao inferno. Então nós vemos que há provisão de Deus e há sustento de Deus para aqueles que confiam no Senhor e se apartam do mal. A proteção do Senhor está constantemente com ele, quando nós olhamos o versículo 23 e versículo 24 desse capítulo 37. O Senhor firma os passos dos homens bons, e seu caminho se compaz.
Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela sua mão. Nós vemos, olha, o próprio Davi, ele adulterou, pecou contra o seu general, usurpou da mulher, e com isso nós vemos aí a queda de Davi. Mas ele não ficou prostrado. Por quê? Porque ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que precisava do perdão de Deus e foi buscar, se arrependeu. E Deus assim trabalhou na vida de Davi, e até hoje Davi é lembrado como homem segundo o coração de Deus. Então nós vemos a palavra se cumprindo na própria vida de Davi, e por isso que ele ensina que o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compaz. Se cair, não ficará prostrado. Por quê? Porque houve um arrependimento, houve um trabalhar de Deus, houve um agir, houve uma transformação. E nós precisamos, por mais que nós sejamos pecadores e não somos falhos de cometer o mal, mas precisamos arrepender quando assim o fazemos, para que Deus continue nos trabalhando. Nunca mendigará o pão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando nós observamos o versículo 25 desse capítulo. E hoje eu vejo, depois de mais de 20 anos no Evangelho, que muitas coisas mudaram. Muitas falsas doutrinas, muitas falsas ensinamentos surgiram nesse caminhar, nesse tempos. Mas, na minha geração, assim como Davi observou na geração dele, não há sequer um justo mendigar o pão. Deus vem com suprimento. Deus não deixa desamparado. Por mais que nós achamos que Deus se esqueceu de nós, que as injustiças desses mundos nos sufocarão, não. Deus sempre traz o bálsamo, traz o renovo, e podemos confiar, porque se Deus tem agido da mesma forma nos nossos tempos. Descendência abençoada, a sua descendência será uma bênção. Os Salmos 37, versículo 26, a parte final. Nós vemos que Davi foi rei, Salomão foi rei, e assim sucessivamente, até a vinda do Mestre, Jesus, ao qual foi avisado pelos profetas que o Messias viria da geração, das descendências de Davi, das gerações futuras. E assim ocorreu, porque Deus manteve a sua promessa e confirmou o que havia ensinado para Davi. Herança eterna é uma promessa de Deus para mim e para a sua vida nesse salmo. Os justos herdarão a terra e nele habitarão para sempre. Salmo 37, 29. E aí que há uma grande confusão, porque a turma acha que por nós herdarmos a terra, nós seremos tipo Highlanders, não morreremos. Não. O que Deus aqui e o salmista está nos tentando ensinar é que a recompensa do justo verá a sua descendência servindo, honrando, adorando a Deus e sendo lembrada pelas suas atitudes, como foi com Davi, como foi com muitos homens de Deus. Martinho Lutero, Constantino e tantos outros que largaram a sua própria vida para o reino de Deus. Apóstolo Paulo, Pedro, João Batista, Mateus, Lucas. Quantos homens aí, após Davi, nós estamos lembrando agora para demonstrar que Deus honra e cumpre as suas palavras. Deus também nos promete uma herança eterna. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então nós temos que confiar. Paz interior. Há ainda um futuro feliz para o homem de paz. Salmos 37, 37. Quando a gente passou pela pandemia, nós vemos que muita gente se desesperou, muita gente se matou, muita gente perdeu entes queridos,
muita gente perdeu muitas vezes a provisão que era o chefe, a esposa, o marido trazia a renda para casa, mas no meio de tudo isso, até no meio do povo cristão, evangélico, pessoas que estavam intimamente ligadas para com Deus, passaram no meio dessas provas, como ímpio, como ateu, mas saíram vitoriosos, de formas diferentes. Porque a sua confiança não estava na riqueza deste mundo, a sua confiança não estava nas coisas deste mundo, a sua confiança está em Deus, em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para o livro de Mateus e fala, não andei ansiosos por coisa alguma, é de fácil falar, mas é difícil agir dessa forma. Todos vão concordar comigo, porque não é fácil nós não andarmos ansiosos com o mundo que vivemos hoje, com o mundo prega o imediatismo, ou o consumismo exagerado das coisas. Mas quando nós confiamos em Deus, descansamos em Deus, quando surge a ansiedade, nós colocamos nas mãos de Deus, Deus age a favor e Deus entra com a provisão no momento certo. Então, nós precisamos aprender a confiar e a descansar, apartando-nos do mal, confiando em Deus, tirando nós do centro, deixando Deus agir, para que nós possamos ver a glória, a misericórdia e a fidelidade desse Deus agindo. Salvação e livramento. Do Senhor vem a salvação dos justos, e Ele é sua fortaleza no dia da tribulação. Salmos 37, 39. Então nós vemos que, como diz lá em Salmos 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas não para por aí. Quando nós olhamos as cartas de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 30, quando Paulo fala, para onde eu irei me ausentar da tua presença? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu desço no mais profundo mar, lá o Senhor está. Ou seja, não consigo esconder-me da face de Deus. Eu não consigo fugir. Deus está sempre nos olhando e sempre nos guardando. Ajuda e livramento do Senhor. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-nos dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Salmos 37, 40. Então nós vemos aí que Deus, Ele sempre nos guarda. Quantas vezes Saul tentou acabar com a vida de Davi e não conseguiu? Quantas vezes José passou por tantos apuros e Deus o preservou ao ponto de torná-lo governador do Egito? E tantos homens, tantas histórias na Bíblia que nos demonstram que Deus é um Deus cuidadoso, um Deus galardeador, um Deus zeloso. E para encerrarmos essa reflexão sobre as promessas de Deus contidas aqui nos capítulos de 37 de Salmos, prazer concedido, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmos 37, 4. Mas aí é que a gente cai no engano, porque muitas vezes a gente acha que, porque eu me alegro no Senhor, eu obedeço, Deus vai me dar carro, Deus vai me dar casa, Deus vai me dar um emprego e um salário razoavelmente que eu acho considerável, mas esquecemos de buscarmos a sua vontade, o seu querer, o que Ele tem para nós. E às vezes nós caminhamos para a escravidão deste mundo, as correntes deste mundo, e nós esquecemos do que a Bíblia e Jesus nos ensina. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade do quê? Do meu egocentrismo, a verdade de que eu sou falho, pecador e preciso da graça, da misericórdia e da fidelidade de um Deus que é justo, que é santo. E assim como Davi aprendeu a caminhar com Deus, nós também precisamos aprender essa caminhada para podermos
usufruir de tudo aquilo que o Salmos 37 nos ensina sobre o cuidado de Deus, sobre as promessas de Deus para minha vida, para a sua vida, para prosperarmos nos caminhos do Senhor. Espero que esse vídeo, essa mensagem, possa edificar a sua vida, que você possa crer nas promessas de Deus, que Deus é um Deus zeloso, um Deus cuidador, um Deus provedor, um Deus transformador para mim e para a sua vida. Que Deus vos abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, continuarmos, meditarmos sobre o Salmo 37, ao qual tem muito a nos ensinar. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.